Um dos grandes heróis da cultura pop é o grande Wolverine. E Wolverine é conhecido tanto pelos nerdões, pelos nerdolas, pelos nerds, quanto pelas pessoas em geral. Um dos grandes filmes que marcaram e que acabou divulgando os X-Men, né, do qual o Wolverine fazia, ou melhor, faz parte, foi o filme de 2000, X-Men, um dos primeiros filmes e que fez essa onda de filme de super-heróis surgir posteriormente. Foi lá que pegou. Não que não tinha filme de super-herói antigamente, foi esse grande X-Men que fez lançar um filme atrás do outro, e aí a gente foi conhecendo esses heróis que muitas vezes eram desconhecidos. Basicamente a gente conhecia o Homem-Aranha e principalmente o Super-Homem e o Batman. Um dos grandes filmes que eu considero que apareceu esse personagem, que foi o filme Logan, esse filme é maravilhoso. Filme que mostra um futuro pós-apocalíptico, em que os vilões venceram, e o Logan, o Wolverine, é um motorista de limusine e que cuida lá do professor Xavier, que está com a doença neurodegenerativa. É um filme extremamente interessante, eu recomendo demais que vocês assistam esse filme. Vou dizer que não é um filme perfeito, né, mas é um filme muito bom. É um filme que realmente mostra um pouco desse Wolverine sofrido. Um dos trailers que eu assisti era um trailer que tinha a música Hurt. A música Hurt inicialmente foi feita pelo Nine Inch Nails, mas a versão que toca no trailer é uma das versões que mais ficou famosa, que é a versão de Johnny Cash. Recomendo vocês que escutem essa música, e eu acho que essa música pega bem esse espírito do filme, que mostra meio que um faroeste, um clima desértico. É um filme muito bacana. O personagem Wolverine, ele não surgiu em 2000, não foi em 2000 nos filmes, ele surgiu nos quadrinhos. E o primeiro quadrinho que apareceu o Wolverine foi lá no Hulk, número 180. Foi a primeira vez que apareceu. Lá ele era um soldado do governo canadense. Tinha as garras que não eram retráteis ainda, por mais que os criadores falam que o intuito era que essas garras fossem retráteis. Naquele momento inicial, ele também não tinha aquela recuperação física rápida, né? A regeneração de danos rápida, né? Ele tinha a super força, né? Uma força maior, uma resistência maior, mas não tinha nem as garras retráteis e nem a recuperação. E lá no Uncanny, ou Uncanny X-Men, o 162, que ele larga a velha e boa frase clássica: sou bom no que faço, mas o que faço não é nada agradável. Esse Uncanny X-Men foi quando ele falou o primeiro nome dele sem ser Wolverine, que foi o Logan. Por sinal, o nome Logan vem da montanha mais alta do Canadá. Mas como assim? Se ele era antes, né? Lógico que os filmes mudaram, ele era o mais baixinho. Era justamente para mostrar a grandiosidade dele. E Wolverine, o nome Wolverine vem daquele animal, que é o Wolverine, que é aquele animal agitado, que tem garras, que ataca, que destrói. Então esses nomes tiveram essa origem. Mas essa frase entra bem na nossa mente, mostrando que esse anti-herói tem alguns detalhes, né? Sou bom no que faço, mas o que faço não é nada agradável. Então, existe aí uma percepção dele de que ele é muito bom naquilo que faz, e ao mesmo tempo, aquilo que ele faz não é nada de benéfico muitas vezes. Pode ser algo meio do mal, digamos assim. O que eu posso tirar dessa frase? O que é que essa frase pode ter de neurociência? Um dos efeitos que a gente pode encontrar, que essa frase muitas vezes mostra, é que existem pessoas que não reconhecem o quanto são bons, não têm essa capacidade de saber o quanto são bons. E daí surge o nome de um efeito que se chama efeito Dunning-Kruger. Então hoje nós vamos falar sobre Wolverine e o efeito Dunning-Kruger. Eu sou Thiago Nascimento, neurologista e nerd, e vamos lá. Logan, ou melhor, James Howlett, nasceu no século XIX, lá no Canadá. E ele foi fruto de um relacionamento que não era para acontecer entre Elizabeth Howlett, que era sua mãe, e o Thomas Logan, que era o jardineiro da casa. E Logan ele
ele adquiriu as habilidades do pai. Então ele tinha essa capacidade de regeneração e tinha também esses ossos que saíam, né, em forma de garras das mãos dele. Existiu aquele momento em que o Thomas Logan acabou matando a Elizabeth e ele entra em fúria. Ele entra em fúria, mostra as suas garras e acaba matando o próprio pai. É aí que ele abandona o nome Logan, cria esse trauma terrível e sai vagando por aí. Ele chega a se juntar a uma equipe, ele já tem aqueles problemas de memória justamente por conta desse trauma, ou quer esconder esses problemas, né? Na verdade, ele entra na Tropa Alpha e depois, posteriormente, ele faz parte de um experimento do governo americano que é a Arma X. Então é substituído todo esse esqueleto dele por um metal chamado adamantium. E aí ele já fica muito mais forte, porque agora ele tem a resistência, a regeneração física e passa a ter ossos de adamantium. Esse experimento foi traumático para ele. Ele também já passa por outro trauma, e aí que ele chega finalmente na escola de superdotados, que o professor Xavier acolhe ele. No filme Logan, que é esse filme de 2017, ele tá fazendo o papel contrário, ele tá cuidando do professor Xavier. É bem interessante. Mas uma coisa interessante é a análise dessa frase que ele fala, né? Essa frase que ele reconhece que é muito bom no que faz. E muitas vezes a gente reconhece que é muito bom naquilo que a gente faz. A gente diz, olha, eu sou muito bom nisso. E aí surgem questionamentos, lógico. Será que essa pessoa realmente tem a percepção de que ela é boa? Será que ela realmente é boa? E tudo isso é mais bem descrito por David Dunning e Justin Kruger, dois psicólogos da Universidade de Cornell. Em 1999 lançam esse artigo sobre esse efeito Dunning-Kruger. Inicialmente não foi chamado de efeito Dunning-Kruger, mas eles falam sobre essa percepção alterada. Como as pessoas que têm um conhecimento limitado ou inicial, ou seja, estão naquela fase inicial de aprendizado, sabem pouco sobre esse assunto, elas superestimam suas habilidades. Elas têm a impressão que são melhores do que realmente são. Uma história que se fala de um exemplo clássico da psicologia, que é o homem que vai assaltar um banco e ele passa um suco de limão, alguns dizem que é suco de laranja, no rosto, porque ele acredita que passando esse suco ele vai conseguir ser mais bem sucedido nesses assaltos. Justamente porque passando isso no rosto as câmeras não vão identificar ele. Olha só que deturpação. A percepção dele está alterada sobre essa habilidade dele, né? E ver como isso se relaciona diretamente com dissonância cognitiva. Então, muitas vezes não tem como eu falar de efeito Dunning-Kruger sem eu falar de dissonância cognitiva. Eu vou deixar o episódio de dissonância cognitiva, que foi o anterior, aqui em cima no link. Vocês clicam nesse link e vocês veem um pouquinho mais sobre dissonância cognitiva, porque faz parte dessa compreensão desse efeito. Posteriormente virou meme, né? Como o pessoal fala, hoje em dia tudo vira meme. Então o efeito Dunning-Kruger passou a se chamar, né? Dunning-Kruger justamente por conta desses psicólogos. E aí, o efeito Dunning-Kruger é apenas um efeito. Não existe, como muitas vezes é colocado na internet, uma pessoa Dunning-Kruger. Aquela pessoa está sempre sob efeito Dunning-Kruger. Não é isso. O Dunning-Kruger, a pessoa vai estar sob efeito e muitas vezes vai ser temporário. Porque é aquele momento que aquela pessoa não tem aquele conhecimento ainda. E é interessante que esse efeito ele pode ser diferente para situações diferentes também. Então, para pessoas, ele varia e para situações diferentes. Como, por exemplo, se forem atividades muito subjetivas, eu sou bom em contar piada. É subjetivo. É algo extremamente subjetivo. Ah, mas as pessoas riem, outras não riem. Mas olha só, é uma habilidade extremamente subjetiva, é difícil de medir. Então, geralmente nessas habilidades subjetivas, as pessoas geralmente sempre acreditam que são muito boas mesmo sem ser. É que nem dizer, eu sou muito bom em cantar no banheiro. Quanta gente canta no banheiro, a gente canta no banheiro, tudo aquela acústica do banheiro, acha que tá tudo bem e que é um grande cantor. É uma percepção muitas vezes distorcida. A gente superestima. Quando são atividades muito mais técnicas, então, por exemplo, eu vou dizer de uma atividade de arco e flecha. A pessoa trabalhar com arco e flecha, aquilo dali é algo que não é tão subjetivo, é mais objetivo. Aí, geralmente, as pessoas tendem a ter menos efeito Dunning-Kruger para isso.
E esse efeito já foi testado com provas também. Muitas vezes a pessoa vai fazer uma prova, aí acha que é bom nessa prova, e quando vai ver, sempre quando é comparada a nota ao quanto a pessoa achou que foi bom, ela sempre acha mais. E lógico que esse efeito Dunning-Kruger, ele passa a ser menor nas pessoas quando vai adquirindo um conhecimento. Então aquelas pessoas que estão na etapa maior de conhecimento, eles passam a sobreestimar. Então eles passam a dizer que tem menos habilidade naquilo. Então o efeito Dunning-Kruger é algo muito amplo e algo muito variado de cada pessoa. Então nesse artigo de 1999, além de contarem a história na apresentação inicial do suco, né, e do ladrão, eles fazem 4 estudos que avaliam justamente quanto essas pessoas percebem sua incompetência, né? Olha que interessante. 4 estudos, em que 2 falam sobre pensamento lógico, né? Eles fazem essa avaliação do pensamento lógico, da lógica, da aplicação da lógica, do humor, da percepção de humor, né? E outro fala sobre a gramática, né? O uso da gramática e tal. E todos esses, eles percebem esses sinais do efeito Dunning-Kruger. E depois de relatar esses 4 estudos, eles falam sobre um conceito muito interessante, que é o conceito de metacognição. O que é metacognição? É perceber em que momento eu estou da percepção de como eu sou. Ou seja, é perceber o quanto eu sou bom ou não. É ser realista, digamos assim. A capacidade de metacognição é reconhecer quem eu sou nesse espaço, o quanto eu sou habilidoso ou não. E quanto mais desenvolvida essa capacidade de metacognição, eu consigo perceber melhor. E eu tenho que evitar esses vieses, né? De muitas vezes achar que eu sou melhor do que realmente eu sou, ou achar que eu sou inferior. Às vezes as pessoas que têm mais conhecimento, elas acham que tem muito mais a aprender. Mas o efeito Dunning-Kruger, ele não é só negativo. Ele tem um aspecto positivo e evolutivo aí. Quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a ler um assunto, pode bater uma desmotivação. A gente pode dizer, não, vou deixar esse assunto para lá, vou esquecer, eu não aprendo isso. Mas o efeito Dunning-Kruger, ele ajuda nessa parte, ele dá uma motivação de você perceber que talvez é um pouco melhor do que aquilo que você já sabe. Então, o efeito Dunning-Kruger muitas vezes ajuda a você continuar lendo, a continuar se motivando, e aí você vai melhorando. Você vai se aprofundando mais naquele assunto. E não deixa para trás. Entender o conceito de Dunning-Kruger é muito importante. Que ele vai estar presente em algumas situações, ele não pertence a uma pessoa, ele pertence a um momento, e que ele vai variar de situação para situação. Existem situações que são muito mais fáceis de você perceber que está sobre esse efeito e outras mais difíceis. Desenvolver a metacognição é importante, porque aí ela vai nos dar a lição de quê? De humildade. De que a gente precisa muitas vezes aprender mais. Será que o Wolverine estava sob efeito Dunning-Kruger? Eu acho que não, porque o Wolverine é muito bom mesmo naquilo que faz. E o que ele faz também não é nada agradável, que é usar suas garras e combater aí os inimigos. Ryan Reynolds anunciou no ano passado que o Wolverine ia voltar, porque o Hugh Jackman, né, que interpretou o Wolverine nos cinemas, aí nesses filmes que eu relatei, ele tinha já saído desse papel. Mas aí vai ter esse retorno dele num filme do Deadpool, agora em 2024, né? Então estamos aguardando aí. Isso aí foi anunciado através de um vídeo na internet que os dois estavam sentados no sofá anunciando esse futuro aí do Wolverine. Que, por sinal, Deadpool apareceu no filme de Wolverine em 2009, mas foi um fracasso, interpretado pelo próprio Ryan Reynolds. Aí depois ele faz um Deadpool muito mais inteligente, muito mais legal e divertido. Então, gente, desenvolver sempre a humildade em relação ao conhecimento e tentar aprender sempre é muito importante para fugir um pouquinho desse efeito Dunning-Kruger. Desenvolver essa famosa metacognição é o que temos que fazer para poder a gente conseguir ter um aprendizado mais completo. Eu vou deixar esse artigo do Dunning-Kruger embaixo na descrição para vocês darem uma lida, dar uma olhada e ver o que é que vocês acham desse efeito, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, divulguem e deixem um like, dão aquela curtida, se inscrevam no canal, botem comentários, sugestões de pauta. Tem vários colegas que eu encontro que às vezes dão uma sugestãozinha de pauta. Fique à vontade para dar a sugestão de pauta. E toda semana estamos aí.